Se você quiser visitar o lugar com as histórias de história mais concentradas, com as tradições mais bonitas, uma cultura excepcional e pessoas alegres, acolhedoras e grandes gourmets, e que esteja nem muito perto, nem muito longe, com um clima que não seja nem frio, nem tórrido, onde o sol colore de amarelo dourado tudo o que toca, então você só pode ir a Malta. Uma ilha, ou, mais precisamente, um arquipélago de ilhas cuja história, cultura e tradições permaneceram inalteradas até hoje. Não acredito que exista um lugar com mais tesouros concentrados aqui ao longo de milhares de anos. Melite, como era chamada a ilha pelos gregos, recebeu esse nome devido à produção de mel, pois os malteses têm uma espécie endêmica de abelhas, ou seja, uma espécie que vive apenas aqui. Mas eu acredito que seja mais devido à cor do calcário usado em suas construções, que sob a luz do sol são amarelas como mel. E de Melite dos gregos, a Melita dos romanos. E até Malta de hoje não foi mais do que um passo. Dar um passo cheio de tentativas dramáticas, vitórias, derrotas e histórias com cavaleiros e heróis. Que posição maravilhosa! Tem Malta, cercada pelas águas mais azuis e limpas do Mediterrâneo. Isso lhe trouxe fama, mas também muitos problemas, pois todas as grandes potências queriam tê-la sob seu domínio, e assim aconteceu. Os fenícios, cartagineses, romanos, mouros, normandos, sicilianos, espanhóis, cavaleiros de João, árabes, franceses e britânicos, todos tiveram a ilha sob seu domínio, até que os malteses finalmente se tornaram os senhores de sua própria casa. Hoje, Malta conquistou o mundo porque, a cada ano, recebe mais de 1,5 milhão de turistas, ou seja, 3 vezes mais turistas do que a população maltesa. Uma vez que você chegou aqui em Malta, após 2 horas de voo, você chegou em uma ilha que tem 7.000 anos de história. É disso que estamos falando, né? E houve ingleses aqui, houve também Napoleão, e agora existem diversas civilizações. Na minha opinião, Cavaleiro ou Anits deixou algo, a joia, que se chama Valeta. Malta não é apenas um lugar onde você vai e fica em um hotel. Nunca. Malta é um lugar a ser visitado. E você vê com sua própria mão edifícios tão antigos, porque essa é a nossa sorte, que é uma ilha pequena e a cada passo você precisa de alguém que te dê informações sobre isso, porque caso contrário, se perde a experiência. Isso é o que fazemos. Nós nos ocupamos de algo que, quando o turista está aqui em Malta, oferecemos uma experiência, damos uma experiência bonita, explicamos a história, explicamos como a geração antes de nós viveu. E nossa história começa no coração de Malta. E no coração de Malta está Valeta. E no coração de Valeta está a Catedral de São João, ou São João. É um edifício imponente, em estilo barroco. Já vi arquitetura barroca, mas a surpresa começa apenas quando você entra. Lá, a riqueza, a singularidade e a grandiosidade te sobrecarregam. É um dos lugares mais bonitos, não apenas de Malta, mas de todo o mundo. A Catedral de São João foi construída em 1572 pelos Cavaleiros João, ou Cavaleiros de Malta, como são conhecidos, ou Cavaleiros Hospitalários, outro nome dado aos nossos cavaleiros. O interior ficou pronto muito mais tarde porque tiveram a ambição de ser mais bonito do que as grandes igrejas de Roma.
Ela foi restaurada várias vezes. Uma vez foi bombardeada em 1941 e novamente restaurada. No altar principal está a cena do batismo de Cristo e ao redor há 9 capelas, dedicadas a alguns santos ou a momentos importantes de Malta, a Pardosala Uni, as pedras de túmulo, de 400 cavaleiros uma ao lado da outra. Os mais importantes estavam localizados mais perto do altar principal e todos os túmulos estão decorados com o brasão e os emblemas do cavaleiro. E aquele que te recebe à porta te avisa que, ó mortal, assim como agora pisas sobre os nossos túmulos, assim também outros pisarão sobre o teu. Mattia Preti, o responsável pela pintura da catedral, retratou no teto e, nas paredes laterais, cenas da vida de São João Batista. E, utilizando sombras, ele criou uma espécie de pintura tridimensional, como se os personagens saíssem do espaço que lhes é destinado, mas o tesouro dos tesouros. Esta obra, A Decapitação de São João Batista, foi pintada por Caravaggio no ano de 1608. Este é o maior quadro dele e o único assinado, com vermelho. Evidentemente, para aparecer com o sangue que escorre do pescoço de São João Batista. Em qualquer museu do mundo aparece um Caravaggio fazendo você cair na contemplação da maestria do pintor. Infelizmente, as festas e as intermináveis aventuras amorosas o fazem abandonar seu trabalho e acabar em um hospício para loucos, mas também para os leprosos e moribundos. A sorte sorri para ele novamente e ele retoma a vida, mas, com o reconhecimento de seu talento incontestável, surgem novamente problemas devido ao seu caráter, rebelde e agressivo. Caravaggio chegou a Valetta em 1607, enquanto fugia da prisão por um crime que cometeu em Roma. No início, aqui em Malta, foi muito apreciado. Na verdade, ele foi recebido imediatamente entre os membros da Ordem dos Cavaleiros de Malta, mas o longo braço da lei o alcança. Ele cumpre 2 anos de prisão, após os quais escapa, chega à Sicília, para, no final, morrer de malária, pobre, sozinho, perseguido pela lei, aos apenas 38 anos. Na Idade Média, a Europa Ocidental organizava cruzadas para a libertação de Jerusalém do domínio árabe. Houve 8 grandes cruzadas que se encerraram definitivamente no ano de 1270, quando os muçulmanos recapturaram todo o Oriente. Diante da necessidade de ajudar os cruzados em sua luta interminável e desproporcional contra as forças adversas, surgiram algumas ordens militares e cristãs, sendo as mais conhecidas a Ordem dos Templários e a dos Cavaleiros João, que mais tarde se tornou a Ordem dos Cavaleiros de Malta. Essas ordens foram expulsas de Jerusalém pelos muçulmanos no ano de 1187, foram forçadas a retornar à Europa. Os Cavaleiros João retiraram-se para Chipre, depois para Rhodes, e no ano de 1530 chegaram a Malta. E assim começa a Era de Ouro de Malta. A arquitetura assume as formas mais belas, a música e a pintura florescem. E como eu dizia, todas as grandes potências queriam dominar a bela Malta. E os otomanos, porque os otomanos eram aqueles que escreviam a história daquelas dias, realmente ousaram atacá-la. E neste momento, entra em cena Jean Périssot de Valette, o herói da nossa próxima história, e o lugar chamado Birgo. Os cavaleiros liderados pelo francês Jean Périssot de La Valette, grande mestre da ordem, resistiram ao cerco de Malta pelos otomanos no ano de 1565. Com a ajuda das forças espanholas, maltesas e sicilianas, os cavaleiros organizaram a luta e expulsaram os otomanos. E aqui, em Birgo, ocorreram as batalhas mais intensas. O cerco não foi fácil, durou 4 meses, após os quais, vendo que não tinham nenhuma chance, os otomanos se retiraram, embora o líder supremo fosse o próprio Suleiman, o Magnífico.
Mas as desavenças entre os líderes otomanos fizeram com que a poderosa frota que possuíam não se envolvesse e aguardasse ao largo. Se os turcos tivessem conseguido, o destino de toda a Europa poderia ter mudado, porque naquela época, Malta era o último bastião do cristianismo. O Fort Sant'Angelo, em Birgo, foi durante o Grande Cerco de 1565 a sede dos cavaleiros malteses. Eles souberam que seriam atacados e se prepararam. Recrutaram soldados da Itália, abasteceram-se de alimentos, repararam as muralhas das cidades, colheram todas as colheitas, evacuaram os civis e utilizaram a técnica da terra queimada em Malta, assim como em Gozo. Na manhã do dia 15 de maio de 1565, aqui havia fogo e fumaça. Na noite anterior, os otomanos cercaram a ilha, espreitando-a como fazemos nós agora, e depois tentaram escalar as altas muralhas. Mas os cavaleiros lançavam fogo, com fogo grego, na verdade, que não era nada mais do que uma panela cheia de um composto inflamável, como uma espécie de coquetel incendiário. E essa não foi a única arma utilizada pelos cavaleiros. E a trombeta teve sucesso, um lançador de chamas rudimentar. Mas o mais espetacular seria o círculo, usado pela primeira vez aqui, ou seja, um anel de madeira de barril coberto com alcatrão altamente inflamável que rolava pelas muralhas da fortaleza e causava destruição. Mas os atacantes também tinham uma arma secreta, as bolsas, ou seja, pequenos envelopes presos a flechas cheias de substâncias inflamáveis e pegajosas que se grudavam nas armaduras dos cavaleiros. Valeta foi construída após o Grande Cerco de 1565 e recebeu o nome de La Valette, em homenagem à grande vitória cristã do Grande Cerco, quando as tropas da Ordem foram lideradas em batalha pelo grande mestre Jean Périssot de La Valette. A cidade foi edificada perto do Forte em São Elmo, que foi quase totalmente destruído na época, mas de onde, hoje, são disparados canhões que lembram este evento, assim como o meio-dia. A coragem dos cavaleiros de Malta demonstrou ao mundo inteiro que o Império Otomano poderia ser derrotado e espalhou um sentimento de confiança na vitória do cristianismo europeu. O Império Otomano havia sido derrotado pela primeira vez, era o começo do fim. E após o cerco aqui em Birgo, seguiram-se em Malta muitos anos de paz, prosperidade e tranquilidade. E se eu disse silêncio, eu disse Mdina, o próximo lugar, onde vamos parar. A joia em Dinã é a Catedral de São Pedro e São Paulo. E disse que ela foi construída no local onde o governador romano Públio teria encontrado São Paulo, que viveu em Dina, após naufragar em uma das ilhas maltesas e começou a pregar o cristianismo. A cidade de Mdina, onde nos encontramos, é conhecida como a Cidade do Silêncio. Aqui vivem mais de 300 famílias, que deveriam concordar ou não, se querem tê-lo. Como vizinho, em Medina, anda-se na ponta dos pés e fala-se em sussurros, e o silêncio só pode ser perturbado pelo som dos 6 sinos no topo da Catedral de São Pedro e São Paulo. Na fachada, há 2 mostradores sobre os quais os guias locais contam, para deleite dos turistas, que mostrariam horas diferentes para confundir o diabo. Mas, na verdade, os 2 relógios exibem informações diferentes. Um mostra as horas do dia, enquanto o outro mostra o calendário e até mesmo as fases da lua. Porque desde o ano 870, durante 200 anos, Malta esteve sob domínio árabe e a arquitetura tem fortes influências árabes, uma combinação superbamente inesperada entre a profunda fé católica dos malteses e a história da dominação árabe.
Muito religiosos, os malteses declararam o dia do naufrágio de São Paulo, 10 de fevereiro, como dia nacional. E após o nascimento, apressam-se em batizar seus filhos, pois uma criança não batizada, ainda, é considerada um turco. A segunda ilha em tamanho do arquipélago maltês é Gozo, e por mais pequena que seja, com 67 quilômetros quadrados, é tão bonita, com praias e águas limpas, com histórias e pratos tradicionais malteses que só aqui podem ser encontrados. A Ilha de Gozo também tem uma capital que, desde 1887, se chama Vitória, em homenagem à Rainha Vitória da Grã-Bretanha, e é fácil entender como se chegou a esse nome. A Ilha de Gozo também não escapou dos ataques dos invasores otomanos e franceses. Napoleão conquistou Malta, da qual se deparou em seu caminho durante a campanha no Egito. Ele ficou na ilha por 7 dias, mas suas reformas perduraram e mudaram Malta, trazendo progresso e emancipação. Napoleão pediu apenas permissão para atracar para reabastecer seus navios, mas depois de desembarcar, Schumacher virou as armas contra os malteses, que na verdade não se opuseram muito, pois as ideias da Revolução Francesa encantaram os malteses e os cavaleiros, que de qualquer forma haviam se tornado impopulares. Estou pastando, pau. Pange, mas ainda paz, camarada. Paz, camarada, pau. Tchau. E as forças francesas tornaram-se impopulares entre os malteses, que se revoltaram, e para expulsar os franceses da ilha, pediram ajuda a quem? Dos ingleses, que aproveitaram a oportunidade e se instalaram aqui. Assim, a partir de 1814, Malta torna-se parte do Império Britânico. Tem uma expressão que, ao longo dos anos, as grandes potências dominaram Malta porque gostaram muito dela. Agora, Malta conquistou o mundo. Correto. Nós foi conquistado, você disse muito bem dito e bonito. E agora, a ilha atrai diversas nacionalidades, não é? Inclusive a Romênia. Todos os turistas, na sua maioria, quando vêm aqui, dizem: como é possível uma coisa assim? Bizerici, museu. Sim? Por exemplo, quando vamos à Ilha de Gozo, em Gozo, você precisa de um dia inteiro, pois percebe a diferença na cultura. Por exemplo, lá há mais vegetação em Gozo, mais tranquilidade. Bizérica, Miraculous Tapino, há muitos lugares e, claro, não temos tempo agora para explicar, em 2 minutos de entrevista, a beleza, cada cidade, cada rua, cada edifício, tem uma história particular para o respectivo lugar. Vitória, a capital da Ilha de Gozo, é uma cidade fortificada e no seu centro encontra-se a Catedral da Assunção da Virgem Maria, construída em 1697 pelo mesmo arquiteto que ergueu a Catedral de Medina, Lorenzo Gaffa. As mesmas ruelas estreitas aquecidas pelo sol Mediterrâneo com um pavimento brilhante devido a tantos passos que passaram por aqui. As mesmas cores do mel. Aqui está cheio de cactos, dos quais se faz um licor delicioso e inesperadamente aromático. Se criam coelhos, a comida tradicional dos malteses, e se cultivam alcaparras, outro emblema nacional. Mas ao lado dos símbolos de Malta estão também as suas lendas e superstições. É claro que os malteses acreditam em milagres e a igreja Tapinu, em Gozo, é uma prova disso. Tapinu, ou seja, de Filipe. E disse que este Pinu, ou seja, Filipe, no ano de 1611, teria ajudado a igreja que estava em ruínas com uma grande quantia de dinheiro. E assim, a igreja passou a ter seu nome. Portanto,
Ela é muito mais antiga do que esta data. O local se tornou um centro de peregrinação porque os malteses estão convencidos de que qualquer desejo que você expressar aqui se realiza. Aqueles a quem a Mãe de Deus atendeu trouxeram todo tipo de objetos como forma de agradecimento pela ajuda recebida. Mas não encontramos apenas crenças antigas aqui, mas também muitas lendas, algumas com raízes justamente na Ilíada de Homero. Na Ilíada, Homero conta que Ulisses, ou se preferirem, Odisseu, teria naufragado em nossa ilha. E aqui conheceu a ninfa, Calipso, que através de seus feitiços manteve Ulisses na ilha por cerca de 7 anos. Calipso se apaixonou por Ulisses e prometeu-lhe a imortalidade. Para que ele ficasse com ela, Ulisses não ficou muito encantado com a proposta e conseguiu escapar dos braços de Calipso apenas com a ajuda dos deuses, chegando finalmente a Ítaca, onde sua esposa continuava a tecer e a tecer, esperando por ele. Agora, na Ilha de Gozo, realmente existe a Gruta de Calipso, o que nos leva a perguntar: será que foi assim? Mas se mencionamos histórias e lendas, então é imprescindível irmos à Marcha Sloc. Parsha Sloc vem de 2 palavras árabes, Marsa, que significa porto, e Shloc, que significa sudeste. Portanto, não é surpreendente que o lugar esteja localizado no sudeste da ilha principal, Malta. O lugar não foi poupado de infortúnios, de piratas e bárbaros, até ser invadido por turistas, que vêm aqui para comer peixe-espada, atum e lampuque, ou seja, dourada, e para conhecer a história do olho de Horus, pintado em todos os barcos Luzu, na cerâmica tradicional, em souvenirs e nos logotipos dos restaurantes. Os Luzus são barcos simbólicos que só podem ser encontrados aqui em Malta. Eles são pintados em cores vibrantes e obrigatoriamente têm o olho de Horus. Horus faz parte da galeria dos deuses egípcios e acredita-se que seu poder reside nos olhos. Por isso, o olho de Horus pintado nos barcos dos pescadores aqui de Marsaxloc é dito trazer sorte e abundância. Horus era filho da deusa Ísis e do deus Osíris, mas Ísis era a esposa de Sete. Então, Sete se vingou pela traição e matou Osíris, que tinha tido um caso com Ísis. Mais tarde, seu filho ilegítimo, Horus, perdeu um olho na luta que teve com seu tio Sete quando quis vingar seu pai. Complicado, mas ajudado pelos deuses, ele recuperou a visão e assim o símbolo do olho se tornou o símbolo do triunfo sobre o mal e do sacrifício pela verdade e justiça. A civilização antiga egípcia já se foi há muito tempo, mas muitas culturas, especialmente as mediterrâneas, preservaram esses símbolos, adotaram-nos, adaptaram-nos, estilizaram o desenho, simplificaram a história e usam o olho de Horus com a maior confiança de que os protege do mal e de acidentes, especialmente os pescadores. E o arquipélago tem, além das ilhas Malta, Gozo e Comino, que são habitadas, outras menores que estão desabitadas, mas que também têm suas histórias. Temos também a ilha Filfla, que significa pimenta, e possui apenas uma construção, uma igreja de calcário cercada por altas rochas, e que há mais de 30 anos é uma reserva para aves. Roque Fungus, a Ilha do Cogumelo, onde se acreditava na época dos cavaleiros que um certo tubérculo crescia aqui e tinha propriedades medicinais para curar muitas doenças. Temos também a Ilha São Paulo, onde se diz que o apóstolo Paulo, junto com o evangelista Lucas, pisou pela primeira vez no ano 58, após sua embarcação ter sido destruída por uma tempestade. Agradecemos pela sua
Visita. E eu montei em uma cela e contei a vocês a história de Malta. Veja só, este arquipélago no meio do Mediterrâneo, com as mais belas histórias, contos, tradições e crenças, que são muito mais do que as que contamos a vocês hoje, mas que aguardam para serem descobertas por vocês mesmos. Até logo, meu querido amigo e companheiro. Sim. Continuamos nosso périplo pelas Ilhas Maltesas, que são 7 ao todo. E embora sua superfície seja tão pequena, sua história é imensa. E a existência dos malteses foi ininterrupta aqui e gerou templos e edifícios há milhares de anos, palácios e catedrais, estátuas, pinturas e obras de arte, únicas no mundo, além de histórias de grande importância histórica. Algo milagroso em Malta e inexplicável, porque não importa quantas vezes você venha aqui, sempre acabará voltando. Porque Malta é inesgotável em suas histórias de história e em seus pontos turísticos e em tudo que ela tem a oferecer e a visitar. É uma Malta superba. No ano de 1566 foi lançada a primeira pedra fundamental da cidade de Valeta e desde então a cidade se desenvolveu e se tornou a capital mais fortificada da Europa. Como? Valeta é a capital mais fortificada da Europa. A fortificada... Embora seja tão pequena, acredito que é uma das menores... Sim, mas apenas 0,8 quilômetros. E dentro da fortaleza encontramos 30 igrejas e cerca de 300 monumentos históricos. Aqui deveria ser um ano inteiro só em Valeta para visitá-las todas. Assim é. É um museu ao ar livre. Um dos lugares mais conhecidos e amados é Valeta, a capital de Malta, pois aqui estão catedrais, edifícios históricos, ruelas estreitas com museus e cafeterias, todas banhadas pela luz amarelada refletida pelas paredes de calcário da cor do mel. Embora tenha sido habitada desde o Neolítico e sob a autoridade das maiores potências do mundo, foram os Cavaleiros de São João, também conhecidos como Cavaleiros de Malta, que acrescentaram glória à ilha, tão cobiçada ao longo da história, e o grande mestre Jean Périssot de La Valette, que liderou a resistência dos malteses contra os otomanos durante o Grande Cerco de 1565, considerado um dos maiores cercos de todos os tempos, permanecerá como o herói de Malta e foi ele quem lançou a pedra fundamental da cidade que leva seu nome. Esta é uma história que você vê todos os dias. Não temos um único tipo de história. Não temos apenas romenos ou nossos, mas temos bizantinos, fenícios, árabes e templos neolíticos. E em nosso DNA existe o DNA dos fenícios da hierarquia. Dos Vlad brasileiros, na verdade, as nações são apenas de terreno ele. Sim, e eles vieram para Malta porque era uma opinião segura no ambiente do Mediterrâneo. E está no nosso DNA. E realmente a nossa língua é a língua que está muito próxima da área de onde vêm as definições do Líbano. Mas com uma diferença, fala-se árabe, mas é escrito em alfabeto latino. Isso mostra que somos adaptáveis. Tentamos obter o melhor de todos os mundos. Mas a sua religião também foi muito importante para toda a Europa. Na verdade, como acontece, o maior dia de Malta, quando os otomanos turcos atacaram Malta em 1565, se os otomanos turcos tivessem vencido a batalha,
acredito que o cristianismo poderia ter chegado à Europa. Em Birgo, em Senglia e nos 3 países, foi uma combinação muito bonita. Você é anos de toda a riqueza Brefaith, Bai Ouro, e foi um vinho muito importante para o cristianismo. Em Valeta, também estão os jardins de Paraca, construídos pelos cavaleiros de São João por volta dos anos 1560. E a partir daqui, todos os dias, os canhões, com seu estrondo, lembram ao meio-dia das batalhas, mas principalmente das vitórias que os malteses tiveram contra todos aqueles que tentaram conquistá-los. A segunda maior ilha do arquipélago maltês é a ilha de Gozo, que tem apenas 67 quilômetros quadrados. É pequena, tranquila, mas cheia de história e tesouros. A principal atração é a cidadela, onde encontramos uma fortaleza com grossas paredes de defesa construída no século XVII. A ilha de Gozo é tranquila e mais verde do que Malta. E todos aqueles que desembarcam em Gozo visitam também a igreja de Tapinu, que, de acordo com a crença dos malteses desde 1611, quando foi construída, realiza até os desejos mais impossíveis. Na igreja, as pessoas cujos desejos foram atendidos deixaram, em sinal de gratidão, todo tipo de objetos que usaram quando estavam em necessidade. Você conhece aquele ditado: faça o céu com o que você tem. Foi isso que os malteses fizeram com um país praticamente desprovido de qualquer recurso natural. Eles têm apenas cactos em abundância. E do cacto fizeram de tudo: conservas, tortas, geleias, doces, néctar, até licor de cacto, o aroma do licor de cacto de Malta. E agora, deveríamos nos lembrar de um ditado: o homem santifica o lugar. Os malteses, um povo de pessoas corajosas, obstinadas, trabalhadoras e acolhedoras, conseguiram escrever uma página gloriosa da história europeia e até mesmo universal. E após uma introdução longa, mas necessária, nos aventuramos, os primeiros de uma televisão da Romênia, rumo à terceira ilha do arquipélago de Malta, que ainda não havíamos pisado. Assim, do arquipélago de 7 ilhas maltesas, Malta é a primeira, Gozo é a segunda e a terceira em tamanho é Comino. Para chegarmos à ilha Comino, Pedro nos ajudou com seu barco, ele que conhece todas as histórias do lugar como um verdadeiro lobo do mar. Oi, como vão? Meu nome é Pedro. Amélia, certo. Bem-vindos. Onde é? Romênia. Bem-vindo. Bem-vindo, Aya, e from Romênia. Cap. Chegamos à ilha Comino, que é quase deserta. Mas, na verdade, é deserta porque tem apenas 2 habitantes permanentes, Salvu e Veji. Comino é muito interessante para mim todos os dias, toda a minha vida, porque é um deserto surpreendente. Energia e potência, porque esta lagoa marrom é muito clara e a lagoa cristal é muito clara. Em um dia como hoje, quando a terra está calma, as pessoas não querem ir, sabe? E vem de novo. Então você deve seguir por este caminho e depois há um pequeno passo que te leva nesta direção, mas você não vai por aqui, você vai ainda por aqui. Você não vai muito perto do andar, mas você vai muito perto do andar. Vamos. E você segue toda a opinião, sim? Ainda é muito, 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 muito. Muito, 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 muito. Muito, 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 muito. Muito, 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 muito.
Meu filho está sendo atacado. De ser hoje um oásis de tranquilidade e reserva natural, Comino sempre foi um campo de batalha. A ilha foi habitada desde o século III a.C., mas foi apenas durante o período romano que a terra começou a ser cultivada. Seu apogeu foi durante os cavaleiros hospitalários, ou seja, após o ano de 1530, que usavam a ilha para lazer e caça. Naquela época, a ilha estava cheia de javalis e coelhos. E o coelho tem uma longa tradição na culinária maltesa, tornando-se o seu prato tradicional, mas apenas os cavaleiros tinham direito à caça. De outro modo, quem ousasse caçar era severamente punido e passava 3 anos como escravo, em uma galera. Assim, não valia muito a pena servir carne de coelho ou javali. Apenas no dia 29 de junho, no dia dos santos Pedro e Paulo, era permitido o consumo de carne de coelho para todos. Mas os cavaleiros não se deliciavam todos os dias com coelhos e javalis. Aqui na ilha Comino, forçados por eventos, eles instalaram aqui um ponto de observação para ver quando os otomanos e os corsários se aproximavam da ilha. E assim construíram a Torre Santa Maria. Os sinais luminosos e acústicos da Torre Santa Maria foram extremamente eficientes, considerando as distâncias tão curtas entre a ilha principal, Malta, Gozo e Comino. No ano de 1418, os vizinhos da ilha Gozo iniciaram os esforços para a construção de uma torre. E até mesmo arrecadaram dinheiro para esse investimento através da tributação do vinho importado, mas infelizmente, o dinheiro foi usado para financiar as operações militares do rei Alfonso de Aragão e Sicília, e a torre permaneceu não construída. Outra tentativa ocorreu em 1532, apenas 2 anos após a chegada dos cavaleiros hospitalários em Malta, quando um engenheiro florentino fez o projeto para a torre, mas ele também não o terminou, pois foi chamado para projetar outra torre, em Valeta. Assim, foi apenas em 1614 que começou a construção da torre, que vocês veem. Que foi equipado com 18 canhões e 130 homens que estavam prontos para lutar contra os otomanos e corsários. Construído em 1618, o torre foi erguido, como o vemos hoje e como mencionei, não por sua beleza, mas para sinalizar os ataques do mar e tinha ainda um outro propósito. Aqui estavam presos os prisioneiros, mas também os cavaleiros que não respeitavam seu voto de castidade e celibato. Não era de modo algum para brincar com os piratas naquela época, pois, por exemplo, no ano de 1551, todos os 5.000 habitantes da ilha vizinha Gozo foram capturados como escravos por piratas e levados para a Líbia de hoje. Portanto, o sistema defensivo era extremamente importante. Assim como a Torre Santa Maria em Comino, as torres em Malta não foram construídas por sua beleza. Nós apreciamos hoje sua beleza. Eles foram construídos por necessidade, para sinalizar a aproximação de inimigos no mar e para se comunicarem entre si. Por isso, em Malta, há torres ao lado de torres ao lado de torres. Comino não oferecia mais do que pântanos e campos pedregosos difíceis de cultivar. Mais de 150 pessoas nunca viveram na ilha, e isso acontecia no início dos anos 1800, devido ao fato de que aqui se encontrava a prisão. E desde então, a população tem diminuído até que hoje chegou a 2 pessoas, salvo Vela e Veg, sua prima, que residem permanentemente na ilha. Essas paredes de pedra que vocês veem por toda parte delimitam as culturas, em primeiro lugar, mas também têm um propósito, que é impedir a erosão do solo.
Após a Segunda Guerra Mundial, a Ilha Comino permaneceu totalmente deserta. Foi abandonada até os anos 60, quando renasceu devido à curiosidade dos turistas que vinham aqui pela água. Extraordinariamente cristalina e azul. A água mais azul e límpida de todo o Mediterrâneo. Os malteses são católicos fervorosos, não faltam a nenhum serviço e preservam com devoção os seus costumes, do mais pequeno ao mais grande. Portanto, mesmo em uma ilha deserta, não poderia faltar uma igreja onde o padre vem celebrar todos os domingos. A capela de Comino, que se chama Santa Maria, foi construída em 1618 no lugar de uma mais antiga. E por que foi atacada e saqueada tantas vezes? Atrás dela foi erguido um contraforte de defesa. Uma ilha com 2 habitantes, com um padre e um policial. É uma raridade e uma beleza a ser contemplada. Você gosta daqui? Sim, muito. Quê? Isto é diferente. Vocês vão para o trabalho. Não é como ir a uma estação e ficar aqui. É um pouco de aventura. Sim, estamos aqui para a aventura. Mas para você é mais difícil. Então você nunca precisa de óleo aqui. Sim, você precisa trazer tudo com você. Este é um problema. Sim, você precisa trazer tudo com você. Há turistas que vêm e me perguntam onde podem comprar uma garrafa de óleo. E precisamos deixá-los à vontade, porque aqui não há nada. Estas são as paredes de um hotel que está em ruínas há muitos anos. E ao redor das paredes rochosas e íngremes da ilha estão as grutas, onde se escondiam os piratas e corsários e de onde atacavam os navios que atravessavam o Mediterrâneo. Isto é simplesmente e completamente retirado. Não, eu expliquei a vocês isso foi uma caverna. Sim, existe. Um velho, ele sempre compartilha a comida. Chega aqui, sim, sempre a comida é retirada, cresce. Sempre sim, apareceu e saiu. Estamos felizes que ninguém esteve aqui. Isso acontece na velhice. Não, acontece nada aqui, não é? E esta foi a nossa aventura na Ilha Comino, uma pequena ilha com apenas 3,5 km e apenas 2 habitantes, salvo Vela e Vege, sua esposa. Infelizmente não conseguimos conversar com eles. Não sei se os encontraremos na próxima vez, pois eles têm mais de 85 anos. Espero que possamos encontrá-los. Então, na Ilha Comino, um padre vem aos domingos para celebrar na capela que vocês viram. E ainda está temporariamente na ilha o oficial de polícia que dizia que para ele também é uma aventura ter serviço aqui em Comino. Se hoje Comino é visitada por turistas, é por causa da Lagoa Azul, pela tranquilidade e pela atmosfera arcaica. Bem perguntado, Pedro. Assim foi aqui. Foi muito bonito que você nos acompanhou e nos ensinou todas essas histórias. O que eu sei, isso é muito interessante. Isso será uma ajuda para nós. Obrigado. Muito obrigado. Tudo de bom. Festa, rapazes! Aprofundamo-nos na história de Malta e chegamos ao Neolítico, ou seja, a época em que foi construído o templo megalítico de Hagar-im. Os historiadores dizem que seriam até mais antigos do que as pirâmides. Tem mais de 5.000 anos.
Certamente, mesmo no Neolítico, as pessoas tinham suas crenças, suas divindades e seus templos. A prova está no templo de Agar-In, e então podemos dizer sobre eles que foram primitivos. E mais do que isso, aqui está o maior bloco de pedra já utilizado na construção de um templo em Malta. Na história, você sabe, começa nos templos neolíticos. Você pode ir a Gigantia e Gozo, sabe? E existem todos esses templos que, pessoalmente, Hagarin, sim, exatamente, sabe. E também, talvez, muitas pessoas perto de Malta não saibam sobre eles e não saibam quão antigos são. Ouvi que o senhor Andrei, novo, ouvi há anos. Ainda em um templo neolítico, não este, mas aquele que se chama Hal Saflieni, que é um templo hipogeico de 3 andares subterrâneos, foi descoberta. Uma estatueta que se tornou o símbolo de Malta e que é considerada a descoberta neolítica mais preciosa e interessante de Malta. Do sítio de Hal Saflieni, a Senhora Adormecida chegou ao Museu Nacional de Arqueologia em Valletta. Ela aparece em todos os catálogos de arte neolítica do mundo porque é única e é um símbolo. A grande surpresa é ver que a estatueta de barro é tão pequena que cabe na palma da sua mão. Ela é lindamente colorida de vermelho e tem uma crosta. E na parte de baixo tem uma saia com padrão, uma espécie de franjas. A cabeça está apoiada de lado, mas o cabelo é especial porque está cortado e penteado. Este é o Sintol Hal de Saflieni. É um Sintol J, que tem 3 andares subterrâneos. Foi descoberto por acaso em 1902 e aqui estava a Senhora Adormecida. Em um andar superior foram encontrados 7.000 esqueletos humanos. É um sentimento antigo de 4.500 ou até 5.000 anos. 4.500 ou até 5 anos. A pequena Malta é tão pequena, mas tem tantos tesouros e surpresas. Aqui está a maior concentração de história, relíquias e histórias antigas. Do mundo, eu contei histórias de 4.000 anos atrás. Histórias com cavaleiros e ilhas desertas e, acima de tudo, com homens corajosos e fortes. Uma nação duramente testada ao longo da história, mas que resistiu e, assim como foi isolada no meio do Mediterrâneo, manteve sua identidade, cultura, língua, tradições e costumes inalterados.